Falamos agora sobre os acontecimentos que vão marcar a agenda da Igreja Católica neste mês de outubro, nomeadamente no Vaticano, o Consistório para a Criação de Cardeais e o Sínodo da Amazónia, por exemplo. Contamos para isso com a presença de Otávio Carmo, vaticanista e chefe de redação da Agência Eclésia. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estares aqui neste programa. É de facto um mês bem preenchido para o Papa. Vai ser um mês especial, sem dúvida, tendo em consideração que já se sabia, para Portugal chamou desde logo a atenção a convocação de um consistório para a criação de novos cardeais, mas também por causa do sínodo, a questão amazónica, até pelo último verão, entrou muito na agenda mediática e vai ser muito acompanhada, certamente, tudo aquilo que for acontecendo no Vaticano. Mas há, e sobretudo, até eu já partilhei lá na redação, todos os domingos do Papa têm grandes celebrações no Vaticano em outubro. Não é costume, não é habitual haver grandes celebrações ao domingo em 4 semanas seguidas. E, portanto, desde a abertura do ano missionário até a abertura do Sínodo, as canonizações, o Dia Mundial das Missões e o encerramento do Sínodo, vai ser um mês muito preenchido de celebrações e certamente mensagens fortes. Para quem acompanha a atualidade do Papa, vai também ser um mês muito preenchido. Sim, claro, já nos preparamos para isso. Vamos por partes. O Papa inicia neste dia 1 de outubro o mês extraordinário em que invoca particularmente a missão. Nós, em Portugal, vivemos isso ao longo de um ano. Acredito que para a Igreja Universal seja um dia particularmente também significativo este. Com muita atenção ao que o Papa irá dizer e sobretudo, ao cunho que quer imprimir ao mês, porque, ao contrário, também é uma chamada de atenção quase de agenda, mas a partir do momento em que o próprio Papa quer marcar o início desta iniciativa, ele quer orientar, quer dar uma direção aquilo que se vai fazer durante este mês, que é um mês já tradicionalmente nas comunidades católicas, com muitas iniciativas dedicadas às missões, mas talvez com um outro olhar e com uma atenção mais próxima do que é o terreno e do que é a transformação do tecido católico em todo o mundo, porque este conceito de missão ainda está muito associado, então nós que somos portugueses percebemos muito bem, está associado a uma determinada forma de ver o mundo. De partir, é só para alguns, não é? E, sobretudo, implica uma partida para longe. E penso que este mesmo missionário extraordinário vai tentar criar, por parte do Papa Francisco, uma consciência diferente do que significa ser missionário na vida de cada católico. Depois, no dia 5 de outubro, o Consistório para a Criação de Cardeais, com uma relevância particular para Portugal. Aqui para nós, por causa da personalidade e da figura do Dom José Tolentino Mendonça, é óbvio que é um consistório grande, até quantitativamente. Temos 10 novos eleitores, além dos 3 cardeais com mais de 80 anos. Muitos que são colaboradores próximos do Papa, até na Cúria, e aqueles que não estão na Cúria são personalidades próximas de uma visão da Igreja e do mundo do Papa Francisco. É preciso ter atenção que já vamos para o 6º consistório do pontificado, e, portanto, já há no Colégio Cardinalício uma formação que vai ser, vamos chamar assim em números, predominantemente marcada pelos cardeais escolhidos no atual pontificado do Papa. Essa reconfiguração é geográfica, mas acredito que mais do que geográfica. Sim, óbvio que geograficamente nós percebemos que há 70 cardeais da América, África, Ásia e Oceania, é a maioria dos 124, isto é uma mudança grande, mas é também... Obviamente, isto acontece em todos os pontificados, não vamos fazer aqui teorias da conspiração, é mesmo assim, ou seja, é natural que no final de um pontificado os cardeais tenham sido pessoas de confiança, até porque eles são conselheiros do Papa, é natural que sejam pessoas de confiança do Papa, vamos chamar, que está a exercer o seu ministério, e isso vai acontecer, sobretudo a partir do próximo consistório, essa maioria passa a ser já mais de metade, são 66 em 124. Portanto, é aqui uma mudança de perfil também, porque para quem acompanha isto com maior atenção sabe que há um conjunto de sedes diocesanas, vamos chamar assim, que têm tradição cardinalícia e com o Papa Francisco foram chamadas dioceses de periferias, de países pequenos, onde muitas vezes nunca tinha havido um cardeal, onde eles próprios, quando recebem o telefonema, perguntam-me é alguma brincadeira, não conseguem sequer entender como é que o Papa se lembrou deles, e é muito interessante que esta experiência do ser católico nos 5 continentes sobretudo em territórios onde são minoria e onde o ser católico é muito diferente do ser católico num país tradicional, tudo isso vai para o Colégio Cardinalício e vai para o seio dos conselheiros do Papa e dá uma visão muito diferente do que é a Igreja hoje em dia. Sendo mais relevante, de facto, a retirada da maior presença de europeus. Sim, também, embora
Isso está a ser mais fácil, quase em tom de brincadeira, está a ser mais fácil do que tirar... Demograficamente vai-se resolvendo, não é? Sim, a questão, por exemplo, é que ainda há uma presença muito grande de italianos, que é tradicional e histórica. Vamos ter 22 italianos nos potenciais eleitores do próximo Papa, que é um número desproporcional em relação à representatividade que outras nações e outras regiões do mundo, até, por exemplo, a América Latina, que tem metade dos católicos, não vai ter 22 cardeais eleitores. Aqui ainda um processo que tem de ser de reflexão e de ponderação, porque também não... Vejam, nem o próprio Papa Francisco quis fazer isso de uma vez por todas. Continua a escolher cardeais italianos quando sente que tem confiança neles e que é relevante para o Colégio Cardinalício tê-los junto dele. Portanto, não se vai fazer de um dia para o outro, mas percebe-se que é aqui ainda um trabalho por fazer de tornar o colégio mais representativo do que é a Igreja Católica hoje em dia. E o que representa o Colégio Cardinalício para Portugal? Agora com Dom José Tolentino Mendonça, são 3 cardeais portugueses eleitores. Eleitores, mais os 2 que já têm mais de 80 anos, é efetivamente um sinal relevante de confiança. Eu penso que se deve ver sobretudo por aí. Estamos a falar de conselheiros do Papa. Se o Papa confia em representantes da Igreja Católica em Portugal para estar junto dele, nestas funções tão específicas, é bom sinal e, sobretudo, como eu digo, é um sinal de confiança para a Igreja Católica em Portugal, é uma responsabilidade, naturalmente, e no caso também tem muito a ver com o perfil das pessoas que são escolhidas e com as funções que vão desempenhando e até, se quisermos, para as dioceses em Portugal, é também um desafio para que deixem, apesar da falta de recursos humanos que muitas vezes há, que deixem que as pessoas partam para Roma ou para outros locais, para a carreira diplomática, que exerçam as suas funções, porque certamente a competência faz com que elas sejam reconhecidas e que, vamos também falar assim, que têm visibilidade ao que bom se vai fazendo por cá. No caso de Dom José Tolentino Mendonça, enfim, o ter estado próximo do Papa no retiro terá sido um grande fator. Em todo caso, há um protagonismo que Dom José Tolentino Mendonça desempenha na Santa Sé. Há um protagonismo próprio de pensamento, de relação com o mundo da cultura, isso é evidente, é a área em que provavelmente ele, vamos chamar assim, ainda mais nas vistas e que se percebe que a sua relação de diálogo com o mundo da dúvida, da não crença e dos crentes periféricos, para chamar assim, é muito importante e quem está a ouvir percebe perfeitamente que é muito importante para o pontificado do Papa Francisco e para aquilo que ele pretende de uma igreja aberta e em diálogo e muito próxima das fronteiras que muitas vezes são vistas com alguma desconfiança. Como prevês o futuro de Dom José Tolentino nos ambientes do Vaticano? Eu tenho duas questões fundamentais. A primeira é perceber qual será o tempo que ainda teremos de pontificado do Papa Francisco. Ele próprio já disse que não projeta um pontificado demasiado longo e que admite renunciar quando sentir que isso for o melhor para a Igreja Católica. Portanto, esse é o primeiro ponto de vista. O segundo é que os mandatos na Cúria Romana agora são de 5 anos. É uma mudança grande de uma maior rotatividade e, portanto, vamos deixar chegar ao fim este mandato na Biblioteca Apostólica, no Arquivo Secreto, que são locais de muita importância, de grande relevância e de visibilidade, e depois perceber melhor o que é que pode acontecer. Agora, obviamente que há, por parte do novo cardeal português, uma atenção particular ao mundo da cultura que faz com que o mundo da cultura também tenha uma atenção particular a esta figura de um poeta e de um biblista que chega a cardeal. Já há pouco tempo para falar do sino da Amazónia. Há o risco sério de que mediaticamente ele fique reduzido à questão da ordenação? Como em qualquer sínodo, há sempre riscos sérios de mediaticamente ficar reduzido a um ponto dos 500 que são tratados. Sim. Eu penso que desta vez, porém, não será propriamente só a questão da possibilidade de ordenar líderes indígenas mais velhos. Aqui é mesmo a questão política que vai provavelmente dominar o início e a problemática que se tem vindo a colocar, sobretudo no Brasil, de se ver no sínodo uma interferência em assuntos internos. Isto é muito complicado para a Igreja Católica, num momento em que o poder político no Brasil também vai tendo uma influência religiosa não católica, embora cristã. Portanto, isso para mim vai ser o mais delicado do sínodo, tendo a sua missão pastoral não entrar em conflito com quem o vê como uma interferência. Nós vamos continuar a analisar e informar sempre na Agência Eclésia sobre esses acontecimentos e, portanto, fica desde já o convite para acompanhar aí o que for acontecendo ao longo deste mês de outubro. Otávio, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a analisar estes acontecimentos que vão marcar, por certo, a agenda do Papa Francisco ao longo deste mês de outubro.